Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 128º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros de Juízes, capítulo 9, livro de Jó, capítulo 42, e o livro de Mateus, capítulo 12, dos versículos 22 a 50. A minha recomendação é que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta, lápis. A Bíblia é tão importante quanto. A sua leitura diariamente nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Meu irmão e minha irmã, todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, através da leitura da Bíblia, ouvir os nossos devocionais, orar junto conosco. Estamos vivendo dias em que cada um tem a sua verdade, ainda que nem saiba que está vivendo uma mentira. Cada um quer viver a sua verdade, melhor, vender a sua verdade. A Bíblia está cheia de promessas, mas ela será concretizada se você acreditar na palavra de Deus. Precisamos acreditar na palavra de Deus? É muito fácil crer quando as coisas estão cooperando, quando as promessas estão vindo. Alimente a sua fé quando tudo vier contra. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias que estão vindo contra você. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, a sua casa, seu apartamento, seu lar, relógio, sua roupa. Ele vem para roubar esta semente aqui, esta que está sendo semeada para a sua vida, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você e a sua família e os seus projetos. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar nossos irmãos e irmãs a lerem a Bíblia, estudar, orar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura, a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Portanto, lhe convido a repetir estas palavras junto comigo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Senhor, me dê a compreensão da sua palavra, pois ela nos faz gerar fé, traz a verdade e nos fortalece para o tempo da adversidade. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço e enalteço para todos sempre. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Vamos para a leitura no livro de Juízes, capítulo 9. Abimeleque se declara rei. Abimeleque, filho de Jerubaal, foi a Siquém, aos parentes de sua mãe, e falou com eles e com toda a geração da casa de seu avô materno, dizendo: Peço-lhes que perguntem a todos os cidadãos de Siquém: o que é melhor para vocês? Que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vocês, ou que vocês sejam dominados por apenas um? Lembrem-se também de que eu sou osso e carne de vocês. Então os parentes de sua mãe falaram a todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, com as quais Abimeleque contratou uns homens levianos e atrevidos que o seguiram. Foi à casa de seu pai em Ofra e matou os seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens, sobre uma pedra. Porém Jotão, o filho mais moço de Jerubaal, escapou, porque havia se escondido. Então se reuniram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo. Foram e proclamaram Abimeleque rei, junto ao carvalho memorial que está perto de Siquém. A alegoria de Jotão. Quando soube disto, Jotão foi e se pôs no alto do monte Gerizim e, em alta voz, gritou, dizendo: Cidadãos de Siquém, escutem o que vou dizer, e Deus escutará vocês. Certa vez as árvores foram ungir para si um rei. Disseram à oliveira: reine sobre nós.
Porém a oliveira lhes respondeu: deixaria eu o meu óleo, apreciado por Deus e pelos homens, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: venha você e reine sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à videira: venha você e reine sobre nós. Porém a videira lhes respondeu: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, para dominar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: venha você e reine sobre nós. E o espinheiro respondeu às árvores: se é verdade que querem me ungir rei sobre vocês, venham e se refugiem debaixo de minha sombra. Mas, se não, que do espinheiro saia fogo, que consuma os cedros do Líbano. Jotão continuou: e agora, se vocês agiram de boa fé e com sinceridade, proclamando Abimeleque como rei, se vocês fizeram o que é correto em relação a Jerubaal e a sua casa, e se o trataram segundo ele merecia pelo que fez, porque o meu pai lutou por vocês, arriscou a vida e os livrou das mãos dos midianitas. Mas hoje vocês se levantaram contra a casa de meu pai e mataram os filhos dele, 70 homens, sobre uma pedra. E a Abimeleque, filho da escrava dele, vocês puseram como rei sobre os cidadãos de Siquém, porque é irmão de vocês. Se vocês agiram de boa fé e com sinceridade para com Jerubaal e a sua casa, então alegrem-se com Abimeleque e que ele também se alegre com vocês. Mas se este não for o caso, que saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e Bet-Milo, e que saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo que consuma Abimeleque. Depois disso, Jotão fugiu e foi para Beer, onde ficou morando, porque estava com medo de seu irmão Abimeleque. A conspiração de Gaal. Abimeleque havia dominado sobre Israel durante 3 anos, quando Deus suscitou um espírito de aversão entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, que foram desleais com Abimeleque. Isto aconteceu para que fosse vingada a violência praticada contra os 70 filhos de Jerubaal, e para que fossem castigados tanto Abimeleque, que era irmão deles e os havia matado, como os cidadãos de Siquém, que contribuíram para que ele matasse os seus próprios irmãos. Os cidadãos de Siquém puseram sobre os altos dos montes homens de emboscada contra Abimeleque, e eles assaltavam todos os que passavam pelo caminho perto deles. E Abimeleque foi informado disso. Gaal, filho de Ebed, veio com os seus irmãos e se estabeleceram em Siquém. E os cidadãos de Siquém confiaram nele, foram ao campo, cortaram os cachos das vinhas, pisaram as uvas, fizeram festas, foram à casa de seu Deus, comeram, beberam e amaldiçoaram Abimeleque. E Gaal, filho de Ebed, disse: quem é Abimeleque e quem somos nós de Siquém para que o sirvamos? Não é ele filho de Jerubaal? E não é Zebul o seu oficial? Seria melhor servir os homens de Amor, pai de Siquém. Mas nós, por que serviremos a ele? Quem dera estivesse este povo na minha mão, eu expulsaria Abimeleque. Eu diria a Abimeleque: multiplique o seu exército e venha lutar. Quando Zebul, governador da cidade, ouviu as palavras de Gaal, filho de Ebed, ficou furioso e enviou secretamente mensageiros a Abimeleque, dizendo: eis que Gaal, filho de Ebed, e seus irmãos vieram a Siquém e estão alvoroçando a cidade contra você. Levante-se de noite, você e o povo que estiver com você, e ponha-se de emboscada no campo. Levante-se pela manhã, ao sair o sol, e ataque a cidade. Quando Gaal com a sua gente sair para atacar, faça com ele o que estiver ao seu alcance.
Abimeleque vence Gaal e os siquemitas. Assim Abimeleque se levantou de noite e todo o povo que estava com ele e se puseram de emboscada contra Siquém em 4 grupos. Gaal, filho de Ebede, saiu e pôs-se à entrada do portão da cidade. Com isto, Abimeleque e todo o povo que estava com ele se levantaram das emboscadas. Gaal viu aquele povo e disse a Zebul: Veja, vem gente descendo do alto dos montes. Mas Zebul respondeu: Você está vendo as sombras dos montes, elas se parecem com homens. Porém Gaal tornou ainda a falar e disse: Veja, vem gente descendo bem na nossa frente, e uma tropa vem vindo no caminho do carvalho dos adivinhos. Então Zebul disse a Gaal: Onde ficaram agora as suas ameaças? Não foi você quem dizia: Quem é Abimeleque para que o sirvamos? Não é este o povo que você desprezou? Pois saia agora e vá lutar contra ele. Gaal saiu à frente dos cidadãos de Siquém e lutou contra Abimeleque. Abimeleque perseguiu Gaal, que fugiu dele, e muitos feridos caíram até a entrada do portão da cidade. Abimeleque ficou em Arumá. E Zebul expulsou Gaal e seus irmãos, para que não ficassem morando em Siquém. No dia seguinte, o povo de Siquém saiu ao campo e Abimeleque foi avisado disto. Então ele reuniu os seus homens e os dividiu em 3 grupos e os pôs de emboscada no campo. Quando Abimeleque viu que o povo saía da cidade, levantou-se contra eles e os atacou. Abimeleque e o grupo que estava com ele correram e tomaram posição junto à entrada da cidade, enquanto os 2 outros grupos atacaram todos os que estavam no campo e os destroçaram. Abimeleque lutou contra a cidade durante todo aquele dia. Tomou a cidade e matou o povo que nela havia. Arrasou a cidade e espalhou sal sobre ela. Todos os cidadãos da torre de Siquém souberam disso e entraram na fortaleza no templo de El-Berite. Mas Abimeleque soube que todos os cidadãos da torre de Siquém se haviam reunido. Então ele subiu o monte Salmom, ele e todo o seu povo. Abimeleque pegou um machado e cortou o galho de uma árvore. Ele o levantou, pôs no ombro e disse ao povo que estava com ele: O que vocês me viram fazer, façam também vocês, depressa. Assim cada um deles cortou um galho e seguiu Abimeleque. Puseram os galhos ao redor da fortaleza e os incendiaram. Assim morreram todos os que estavam na torre de Siquém, mais ou menos 1000 pessoas, homens e mulheres. A morte de Abimeleque. Então Abimeleque foi a Tebes, sitiou a cidade e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, e todos os homens e mulheres, todos os moradores da cidade, fugiram para lá, fecharam as portas da torre e subiram ao terraço. Abimeleque veio até a torre, lutou contra ela e se aproximou da porta para a incendiar. Mas uma mulher jogou uma pedra superior de moinho sobre a cabeça de Abimeleque e lhe quebrou o crânio. Então Abimeleque chamou depressa o moço, seu escudeiro, e lhe disse: Tire a sua espada e me mate, para que não se diga que uma mulher me matou. O moço o atravessou com a espada e ele morreu. Quando os homens de Israel viram que Abimeleque já estava morto, foram embora, cada um para a sua casa. Assim Deus fez cair sobre Abimeleque o mal que ele havia feito a seu pai ao matar os seus 70 irmãos. De igual modo, Deus fez cair sobre a cabeça dos homens de Siquém todo o mal que haviam praticado. Assim veio sobre eles a maldição de Jotão, filho de Jerubaal. Amém. Compreendendo o capítulo 9 do livro de Juízes, exposição bíblica dos versículos 1 e 2. Abimeleque era o filho de Gideão, com uma escrava que viveu com a família de seu pai em Siquém.
Seu nome significa meu pai é um rei. Embora tenha, sem dúvida, vivido como um rei, Gideão ainda assim se recusou a estabelecer uma dinastia em Israel. Contudo, Abimeleque percebeu que seu pai havia cometido um erro. Compreendendo o versículo 4, Abimeleque violou os 2 primeiros mandamentos. É óbvio que ele era seu Deus e que não tinha interesse algum na vontade do Senhor para a nação. O fato de ter aceitado o dinheiro dos adoradores de Baal para financiar sua cruzada foi um anúncio público de que ele havia renunciado ao Deus de Israel e estava do lado do falso Deus. Compreendendo o versículo 6, uma vez que havia esquecido da bondade do Senhor e de todo o bem que Gideão fizera a seu povo, Israel não tinha convicção para se preocupar, nem a coragem para intervir. Não demorou muito para que a sociedade transformasse o herói de ontem num homem desprezado e ignorasse os melhores exemplos de sua história. Exposição bíblica dos versículos 7 a 20. A parábola de Jotão revelou a Siquém que cada um de seus habitantes teria de sacrificar algo para ter um reino temente a Deus, e o povo não estava preparado para fazer esta oferta. Ao escolherem Abimeleque como rei, os homens de Siquém não receberam azeite de oliva proveitoso, figos saborosos ou vinho forte, mas um espinheiro, útil apenas como combustível para o fogo. Abimeleque considerava-se uma árvore frondosa de grande valor, mas Jotão disse que ele não passava de uma inútil erva danina. Um espinheiro convidar as outras árvores a confiar em sua sombra é, de fato, uma proposta ridícula. Que golpe no orgulho do novo rei! É perigoso achar que somos bons além da conta. Romanos 12, versículo 3. Devemos descobrir os dons que Deus nos deu e, então, usá-los onde Ele nos coloca. Cada membro do corpo de Cristo é importante, conforme 1 Coríntios capítulo 12, versículos 12 a 31. E todos precisamos servir uns aos outros. E eu finalizo a compreensão do livro de Juízes, capítulo 9, trago o versículo 45. Para ter certeza de que a cidade não se rebelaria contra ele novamente, Abimeleque a destruiu e espalhou sal sobre ela. Espalhar sal em uma cidade conquistada era uma ação simbólica que a condenava à desolação. Assim, ninguém iria querer viver nela. Conforme Jeremias 17, versículo 6, e também o capítulo 48, versículo 9. Vamos para a leitura no livro de Jó, capítulo 42. Última resposta de Jó ao Senhor. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é este que, sem conhecimento, encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste: escute, porque eu vou falar. Farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Os 3 amigos de Jó. Depois que o Senhor falou estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: A minha ira se acendeu contra você e contra os seus 2 amigos, porque vocês não falaram a meu respeito o que é reto, como o meu servo Jó falou. Agora peguem 7 novilhos e 7 carneiros e vão até o meu servo Jó e ofereçam holocaustos em favor de vocês. O meu servo Jó orará por vocês e eu aceitarei a intercessão dele, para que eu não os trate segundo a falta de juízo de vocês. Porque vocês não falaram a meu respeito o que é reto, como o meu servo Jó falou. Então Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita,
Foram e fizeram o que o Senhor lhes havia ordenado, e o Senhor aceitou a oração de Jó. A nova família de Jó. O Senhor restaurou a sorte de Jó quando este orou pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que tinha tido antes. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs e todos os que o haviam conhecido antes, e comeram com ele em sua casa. E se condoeram dele e o consolaram por todo o mal que o Senhor tinha enviado sobre ele. E cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. O Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. Ele veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemima, a segunda chamou de Késia e a terceira Queren-Hapuque. Em toda aquela terra não havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disto, Jó viveu mais 140 anos, e viu os seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. E assim Jó morreu após uma longa velhice. Amém. Compreendendo o livro de Jó, capítulo 42. Exposição bíblica dos versículos 1 a 6. Jó sabia que estava vencido. Ele não teve chance de argumentar seu caso com Deus. Citando as palavras do Senhor, versículos 3 e 4. Jó se humilhou diante dele e reconheceu o poder e a justiça de Deus na execução de seus planos. Versículo 2. Em seguida, admitiu que suas palavras estavam erradas e que havia falado sobre coisas que não entendia. Versículo 3. Jó retirou suas acusações de que Deus era injusto e não o estava tratando de forma justa. Ele percebeu que tudo que o Senhor faz é certo e as pessoas devem aceitar isso pela fé. Compreendendo o versículo 6, na verdade, Jó disse a Deus: não posso responder às suas perguntas. Tudo que posso fazer é confessar meu orgulho, me humilhar e me arrepender. Até aquele momento, o conhecimento que Jó tinha de Deus era indireto e impessoal, mas isso mudou. Jó conheceu o Senhor pessoalmente e viu que não passava de pó e cinza. Conforme capítulo 2, versículos 8 e 12, e Gênesis 18, versículo 27. Exposição bíblica dos versículos 7 a 9. No clímax do livro, Jó, o pecador, tornou-se Jó, o servo de Deus. Por 4 vezes nestes versículos, Deus chamou Jó por aquele título especial do Antigo Testamento, meu servo. Como Jó serviu a Deus? Ao suportar sofrimentos e não amaldiçoá-lo. E, com isso, silenciar o diabo. O sofrimento na vontade de Deus é um ministério que Deus dá a poucos escolhidos. Compreendendo o versículo 8, Jó, o servo, tornou-se Jó, o intercessor. Deus se indignou com os 3 amigos de Jó, porque eles não disseram a verdade sobre ele. Versículo 7. Eles tiveram de se reconciliar com Jó para que ele pudesse orar em seu favor. Jó tornou-se o árbitro entre Deus e os seus 3 amigos. Ao perdoá-los e ao orar por eles, Jó trouxe de volta a bênção para a sua vida. Versículo 10. Nós só nos machucamos quando nos recusamos a perdoar os outros. Mateus 6, versículo 12. Exposição bíblica dos versículos 12 a 17. Jó acabou recebendo o dobro do que tinha antes. Ele tinha 20 filhos, 10 que estavam agora com Deus e 10 em sua casa, o que mostra que ele e sua esposa também se reconciliaram. Amigos e parentes trouxeram dinheiro para um fundo de restauração, o qual Jó provavelmente usou para comprar animais reprodutores, de modo que logo tinha o dobro dos rebanhos de antes. Mais uma vez, ele se tornou um homem rico.
Se a fórmula do dobro também se aplicou à idade de Jó, então ele provavelmente tinha 70 anos quando a história começou. Salmos 90, versículo 10. E Deus permitiu que ele vivesse o dobro de seus anos. Jó 42, versículo 16. Aleluia! E eu encerro a compreensão do livro de Jó, capítulo 42, eu trago o versículo 17. Morrer depois de uma vida longa e plena, como aconteceu com Jó, é o objetivo de todas as pessoas. Mais do que simplesmente viver por um bom tempo, isso significa levar uma existência rica e plena que acaba bem. Foi isso que Abraão e Isaac experimentaram. Gênesis 25, versículo 8, capítulo 35, versículo 29. E também o rei Davi, 1 de Crônicas, capítulo 29, versículo 28. Por mais longa que nossa vida possa ser, permitir que Deus a torne plena pode ser nosso objetivo mais digno. Vamos para a leitura no livro de Mateus, capítulo 12, versículos 22 a 50. Jesus e Beelzebu. Então trouxeram a Jesus um endemoniado, cego e mudo. Jesus o curou, e o homem passou a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: não seria este por acaso o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então o seu reino subsistirá? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os filhos de vocês os expulsam? Por isso, eles mesmos serão os juízes de vocês. Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E só então saqueará a casa dele. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Por isso digo a vocês que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. As árvores e os seus frutos. Tornem a árvore boa e o seu fruto será bom, ou tornem a árvore má e o seu fruto será mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras! Como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. A pessoa boa tira do tesouro bom coisas boas, mas a pessoa má do mau tesouro tira coisas más. Digo a vocês que, no dia do juízo, as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem, porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. O sinal de Jonas. Então alguns escribas e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Mas ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará,
porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. A volta do espírito imundo. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não o encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, ele a encontra vazia, varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. A mãe e os irmãos de Jesus. Enquanto Jesus ainda falava ao povo, eis que a mãe e os irmãos dele estavam do lado de fora, procurando falar com ele. E alguém lhe disse: a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Porém, Jesus respondeu ao que lhe trouxe o aviso: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Amém. Compreendendo o livro de Mateus, capítulo 12, versículos 22 a 50, exposição bíblica dos versículos 22 a 24. O homem que foi levado a Jesus vivia, sem dúvida, em uma triste condição. Ele era cego, não podia falar e ainda estava possuído por um demônio. O Salvador libertou o homem, algo que os fariseus não podiam fazer. A acusação deles foi que o mestre operou a cura pelo poder de Satanás e não pelo poder de Deus. E aqueles religiosos não concordaram com a avaliação que Nicodemos fez dos milagres de Jesus. João 3, versículo 2. Exposição bíblica dos versículos 25 a 30. Jesus enfatizou que a declaração dos fariseus era ilógica e pouca prática. Afinal, por que Satanás lutaria contra si mesmo? Cristo afirmou que o diabo tinha um reino, pois ele é o Deus deste século. Capítulo 4, versículos 8 a 9, livro de João, capítulo 12, versículo 31. Se Satanás quisesse expulsar os demônios que o ajudavam, então estaria se opondo a si mesmo, dividindo seu reino e destruindo a própria casa. Compreendendo o versículo 30, Jesus pôde expulsar demônios porque ele, primeiro, derrotou Satanás, o príncipe das trevas. Jesus entrou no reino do diabo, venceu seu poder e reivindicou seus despojos. A vitória de Jesus deu-se por meio do Espírito de Deus, pelo dedo de Deus, Lucas 11, versículo 20, e não pelo poder do maligno. Isso significa que o Senhor é vitorioso sobre Satanás e que as pessoas devem decidir de que lado irão ficar. Meio termo não é uma opção, ou estamos com Deus ou contra Ele. Compreendendo o versículo 36, a expressão palavra inútil significa uma palavra que não leva a nada. Se Deus irá julgar as coisas sem importância que falamos, quanto mais aquilo que dizemos de forma intencional. Por meio de nossas palavras em momentos de descuido é que revelamos nosso verdadeiro caráter. Exposição bíblica dos versículos 38 a 50. Os líderes religiosos pediram a Jesus sinais miraculosos. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 22. Pedir um sinal era a prova de incredulidade. O que eles queriam era que Jesus provasse que era o Messias. Ficamos imaginando que outras provas poderiam ter sido dadas. Se tivessem examinado suas escrituras e a vida de Jesus com sinceridade, eles teriam chegado a esta conclusão: este é o Filho de Deus, mas teria sido um erro Jesus lhes ter dado um sinal. Isso teria satisfeito a incredulidade deles e permitido que estabelecesse padrões humanos para a fé. Ademais, não importava o milagre que Jesus tivesse realizado, esse milagre, fosse qual fosse, não lhes traria agrado. Exposição bíblica dos versículos 39 a 45.
O principal ensinamento por trás desta lição é este: os cidadãos de Nínive irão testemunhar contra os governantes de Israel, pois se arrependeram com a pregação de Jonas. A rainha de Sabá também testemunhará contra eles. Ela percorreu uma longa distância para ouvir a sabedoria de Salomão. Os líderes judeus, contudo, rejeitaram a sabedoria de Cristo, que estava no meio deles. Quanto maior a oportunidade, maior o juízo. Um fato trágico na história de Israel é que a nação muitas vezes rejeitava, a princípio, seus libertadores, mas depois os aceitava. Isso aconteceu em relação a líderes como José, Moisés, Davi e os profetas. Referência, capítulo 23, versículo 29. E, enfim, aconteceu com Jesus Cristo. E eu encerro a leitura da Bíblia e também da compreensão do livro de Mateus, capítulo 12, versículos 22 a 50, com a exposição bíblica dos versículos 43 a 45. A nação deveria ter recebido o Salvador e assim ser cheia de vida espiritual. Em vez disso, o povo o rejeitou e o fim foi destruição. A aplicação pessoal é clara: simplesmente limpar a casa não é suficiente. Devemos também colocar o morador certo dentro dela. Os fariseus tinham orgulho de suas casas limpas, mas seu coração estava vazio. A mera religião ou reforma não traz salvação. O que importa é a regeneração, ou seja, receber Cristo no coração, conforme Apocalipse 3, versículo 20. Não podemos ser neutros em se tratando de Jesus Cristo. Receba essas palavras na autoridade de Jesus. A palavra de hoje foi semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor.